de 2022. Espero que todos tenham passado o final de semana bem, estejam dispostos para recomeçarmos o assunto. Vamos retomar, então, o ponto 16, que trata dos atos ilícitos. Né? Nós estávamos vendo na sexta-feira a questão referente ao dano moral. Vimos que na vigência do Código de 16 era controvertida a possibilidade de indenização por dano moral, e a jurisprudência era quase que unânime no sentido de que só era possível a indenização de danos extrapatrimoniais quando houvesse lei específica prevendo aquele tipo de indenização, o que ocorria com a lei das estradas de ferro, com a lei do Código Eleitoral, etc. E a partir da Constituição de 88 passou a haver a previsão expressa da possibilidade de indenização por danos apenas morais, né, ainda que cumulados com danos materiais ou danos estéticos. E vimos também a extrema dificuldade, primeiro, de se saber se um determinado ato chega a configurar dano moral ou se trataria de mero aborrecimento. Em segundo lugar, se caracterizando como dano moral, a dificuldade que tem o judiciário brasileiro em fixar o valor desta indenização. Na verdade, não devemos chamar tecnicamente de indenização, mas sim de composição dos danos, de reparação pelo dano moral. Eu passei para vocês um acórdão da minha relatoria sobre a ação que foi promovida pelos filhos e netos de Gregório Bezerra, um líder comunista brasileiro que passou 24 anos preso, foi preso a primeira vez em 1917, ainda no governo de Venceslau Braz, e faleceu, salvo engano, em 1984. E dessa sua vida, ele passou 24 anos efetivamente preso por conta das suas convicções políticas. Alguém chegou a dar uma olhada nesse acórdão? O que é que você achou, Minério? Professor, eu vou lhe confessar que eu não li todo, mas eu li uma parte. Achei pertinente. Se tem um artigo que prevê que só pode ser concedida indenização para quem era dependente financeiramente daquele indivíduo, enfim, que passou injustamente na época da ditadura, né? Não faz sentido que os netos agora busquem requerer essa indenização quando não é direito deles. Você prestou atenção que aquela indenização da lei de 2002 não é os danos morais. Aquilo é uma compensação pecuniária que foi paga pelo próprio Poder Executivo. Eu fiz a distinção. Tá? A reparação econômica do 2002, que é mais para dano material do que moral, e o dano moral propriamente dito. Tá? E viram que eu, em 2 ocasiões, ou 3, eu ressalvei o meu entendimento, porque doutrinariamente, né, todo tipo de pretensão é prescritível. Né? Se alguém mata outra pessoa, né, a pretensão dos familiares da vítima prescreve, de acordo com os artigos 205 e 206 do Código. Então, não vejo sentido nesse tipo de reparação não correr a prescrição, sobretudo depois de cessado o período de exceção. Daniel, chegou a ler o acórdão? Cheguei, professor. Assim, eu não concordo muito com o seu xará lá, eu acho que é Abreu, né? Rogério Abreu, que também ele foi contra esse entendimento do artigo, né? Ele deu essa... Ele prolongou, ele entendeu como não prescrevente, né? Não sei como é que se diz. Não prescritível. Isso, imprescritível. Imprescritível. Isso. E eu entendi muito bem e eu entendi muito mais lendo o acórdão sobre a questão dos danos morais, quando o senhor fez aquela divisão todinha, porque os danos morais não é algo material, e fez aquela divisão bem direitinho, porque no seu entendimento seria prescritível. E eu gostei muito de ler. Ok. Bom, então vamos voltar aqui agora a continuar o ponto. Então, nós vimos que o ato ilícito ele é dividido em 2 tipos. O ilícito propriamente dito, que se divide em danos
materiais, ou seja, danos emergentes, lucros cessantes e danos morais, mas há também um segundo tipo de ato ilícito, que é o abuso de direito. Né? Então, também constitui ato ilícito o exercício irregular de um direito. Você está exercendo um direito, mas dele abusa, vai além do que seriam os limites do exercício regular, do exercício normal daquele direito. Diz o artigo 187 do Código Civil. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos por seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, o Código 16 não tratava do abuso de direito e o Código 2002 passou a tratar especificamente neste artigo 187. Então, se você, mesmo agindo dentro do seu direito, se abusa desse exercício, esse exercício irregular do próprio direito pode constituir ato ilícito. A teoria do abuso do direito começou na doutrina francesa e na jurisprudência francesa, ainda no final do século XIX, começo do século XX. E há um caso interessante, que é tido como precursor da teoria do abuso de direito, que é o caso Clemence Bayard. No início da aviação, havia os dirigíveis, havia aqueles aviões bem rudimentares, e alguém construiu um aeródromo vizinho à fazenda de um produtor rural francês. Né? E aquele barulho, aquele levanta e desce de aeronaves, começou a interferir na criação dos seus animais. As galinhas já não dormiam mais, as vacas ficavam agitadas. Então, esse proprietário ele construiu, no final da pista de pouso, ele fez uma espécie de uns espigões de ferro, né, voltadas, entrando na propriedade do vizinho, de modo que as aeronaves não podiam mais pousar e decolar. O dono do aeródromo entrou com a ação na justiça francesa e foi pela primeira vez reconhecida como caracterizado o abuso de direito. Ou seja, o proprietário pode usar da sua propriedade, mas não pode abusar desse direito. E se reconheceu no caso concreto que, ao impedir o livre trânsito das aeronaves, o vizinho estava abusando do seu direito de propriedade. Na jurisprudência brasileira, é muito raro exemplos concretos de abuso de direito. A grande maioria dos atos ilícitos são cometidos na forma normal do artigo 186. Né? Você contraria o direito e causa dano a outra na forma do artigo 186. 187 é muito raro. Bom, vamos voltar então para o ilícito propriamente dito. Pela redação tanto do artigo 186, que trata do ilícito propriamente dito, quanto do artigo 187, que trata do abuso do direito, é possível verificar alguns elementos necessários para que se caracterize o ato ilícito. Em resumo, é necessário que haja uma conduta humana, tanto por ação quanto por omissão, que haja uma contrariedade ao direito, tanto por ser ilícito, contrário ao direito, quanto o exercício irregular do direito, na hipótese de abuso de direito. E, por último, o dano, o resultado naturalístico. Né? O dano, a partir de 88, pode ser tanto material quanto moral. São os três elementos necessários para que se verifique, em qualquer hipótese, um ato ilícito: a conduta humana, uma contrariedade ao direito e um dano. Né? Os autores trazem cada um variações sobre esses elementos. Por exemplo, Pablo Stolze diz que é necessária uma ação humana, contrariedade ao direito ou ilicitude, dano material ou moral, aí acrescenta nexo de causalidade entre o agente e o prejuízo e uma imputabilidade, ou seja, o pressuposto para a obrigação de indenizar.
Já Silvio Venosa relata, ele menciona como elemento do ato ilícito a atuação do agente, quer dizer, a ação humana, um dano patrimonial moral e uma relação de causalidade. Então, a conjugação dessas doutrinas e da própria leitura dos artigos 187 leva à verificação de alguns elementos que são sempre necessários para que seja verificado a existência ou não do ato ilícito. A ação humana, a ilicitude e o dano. Tá? Basicamente são três elementos. Primeiro, a ação humana. A ação humana tanto pode ser por ato comissivo como por ato omissivo. Você precisa praticar algum ato para que haja ilicitude nesse ato. E é necessário também que haja intenção de praticar o ilícito ou mesmo que o agente ele assuma os riscos de produzir um resultado danoso. Então, tanto diferentemente do ilícito penal, e que a regra é que haja necessidade sempre do dolo, né? Lá no crime, as modalidades culposas são raras e são excepcionais. No ato ilícito, não. Tanto faz que haja dolo, que haja culpa grave, leve ou levíssima. Tá? Não importa que a pessoa queira causar aquele dano. Né? É necessário apenas que ele pratique o ato e que haja pelo menos com culpa. Claro que se ele não agiu com culpa, não há prática de ato ilícito. E, como eu disse, esse dolo pode ser... Bem-vinda, presidente Thalita. Então, há necessário sempre a existência de culpa na conduta humana. Né? E a culpa pode ser, inclusive, naquelas hipóteses, vou falar aqui bem rápido, porque se vocês vão estudar direitinho lá, em civil 4, quando estudarem responsabilidade civil. Os tipos de culpa em cometendo, em omitendo, em vigilando, em elegendo e em custodiando. Vou falar aqui bem rápido esse assunto lá de responsabilidade civil. A culpa em elegendo é aquela culpa que decorre quando você faz uma escolha errada. Né? Você escolhe errado um representante, um preposto. Então, se você é dono de uma empresa, escolhe mal o seu gerente e por ato desse gerente se causa um prejuízo a um terceiro, você age com culpa na modalidade in elegendo, porque você elegeu mal o seu preposto. A culpa in vigilando é aquela que vem da falta de fiscalização. A culpa in comitendo é por ato ativo, por ato positivo, a omitendo por uma omissão, claro que quando havia o dever de se abster, e a culpa in custodiando, quando a culpa resulta da falta de cuidado na guarda de um animal, de uma pessoa ou um objeto. Então, se você tem um cachorro feroz e deixa esse cachorro solto na praia, esse cachorro ataca alguém e causa um dano, você agiu com culpa. Culpa em custodiando, culpa na custódia do bem, na guarda do bem. Mesma coisa se você mora num prédio de apartamento e deixa uma estátua no parapeito, com essa chuva que estão, com esse vento, essa estátua cai e mata alguém lá embaixo, você agiu com culpa na modalidade incustodiando. Então, qualquer que seja o tipo de culpa, grave, leve, levíssima, em qualquer das modalidades, assim a obrigação de reparar o dano. O segundo elemento é a ilicitude. Né? O ato que você pratica tem de ser contrário ao direito ou, mesmo dentro do direito, você abusa desse exercício, como na hipótese de abuso de direito. E, por último, o dano. Nós vimos na aula passada que a redação do artigo 189 do Código de 16 falava em ou causar dano a outra. O artigo 186 fala em e causar dano. Então é necessário, para que haja ato ilícito, que haja um dano
um prejuízo. Tanto dano material quanto dano moral. Então, não há mais dúvida de que o dano é necessário para que haja a possibilidade de indenização. Mas há algumas causas que excluem a responsabilidade do agente, assim como no direito penal, no direito civil também, no ilícito civil também. Vocês já estudaram penal 1? Já estão estudando direito penal? Sim. A gente já está na metade da parte geral. Vocês já viram lá que há algumas causas que excluem a responsabilidade penal. Do mesmo jeito que lá no crime, aqui no civil também. Então, exclui essa obrigação de indenizar, exclui a consequência do ato ilícito, a legítima defesa, que vocês estudaram lá em direito penal, o estado de necessidade, o exercício regular de um direito, o estrito cumprimento do dever legal e, em direito civil, o consentimento do ofendido. Então, se Daniel permite que eu chame de... Foi que eu chamei mesmo ele? Topeira, professor. Topeira, né? Se Daniel permite... Ele tanto não é topeira que ele tirou a nota ótima na prova. Acho que foi 9,5. Não tirou 10 porque cometeu pequenos equívocos. Então, se ele me processar, eu vou provar que ele não é topeira, mostrando a própria prova dele. Então, além do direito civil, o consentimento do ofendido, claro que quando o direito é disponível, ninguém pode chegar para outro e dizer me mate, e a pessoa que atira, mas não vou reparar o dano porque foi a pedido do ofendido. Então, só o consentimento do ofendido quando o direito for disponível, o bem tutelado for disponível, o que não ocorre com a vida, né? Com a honra, mais ou menos. Então, em algumas hipóteses, você pode permitir que alguém o ofenda. Em outras hipóteses, não. E, além dessas causas que excluem a responsabilidade civil, há outras causas que atenuam, que diminuem essa responsabilidade, que ocorre algumas vezes a concorrência de culpas. Então, quando as duas partes, no acidente de trânsito, as duas partes foram culpadas pelo acidente, ninguém vai condenar um ou outro pelo ato ilícito, porque houve concorrência. Algumas hipóteses também a culpa exclusiva da vítima. E, por último, o caso fortuito e a força maior. Então, em resumo, são os assuntos referentes a ato ilícito, né? Mas eu disse que na aula de hoje a gente ia fazer alguns debates sobre dano moral, continuar aquela discussão. Minha garganta até é ruim, tomara que não seja Covid. Diga, Daniel. Professor, é que eu estava anotando aqui e me perdi. O senhor botou... Quando o senhor falou que atenuam a culpa, o senhor deu 2 exemplos. As duas partes são culpáveis, aí atenua, e qual foi o outro que eu esqueci? O que atenua? A concorrência das culpas, todos são culpados, a culpa exclusiva da vítima e o caso fortuito e a força maior. A gente, quando estudou o caso fortuito e força maior, nós vimos lá a diferença entre os dois e que exclui algumas hipóteses ou diminui a responsabilidade. Bom, a imprensa, Daniel Aguiar quer falar? Poderia ser no mesmo processo como meio de defesa. Eu poderia também entrar com a ação dizendo que ele me desrespeitou mais do que eu desrespeitei. É a questão de prova, né? Quando nós vimos o dolo mais para trás, é necessário que se prove a culpa do agente, né? Mas algumas vezes, há o que se chama de inversão do ônus da prova, teoria que evoluiu para a responsabilidade objetiva, né? Então, essa necessidade de prova da culpa, né, houve uma evolução muito grande. E se vocês vão estudar direito em responsabilidade civil,
e também direito administrativo, quando estudar a responsabilidade civil do Estado. Né? No caso da responsabilidade civil do Estado, ela evoluiu da irresponsabilidade absoluta. Havia um ditado que dizia "The king do not wrong", o rei não erra. Então, a coroa não podia ser responsabilizada pelos prejuízos causados pelos atos da coroa, os atos de império, da monarquia. Evoluiu para depois se poder provar a culpa do Estado e, portanto, o Estado ser responsabilizado pelos atos dos seus agentes quando estes agirem com culpa, que é muito difícil provar a culpa de um agente do Estado. Aí evoluiu para a inversão do ônus da prova, ou seja, se o Estado, um dos seus agentes, causa prejuízo ao outro, você entra com a ação e o Estado que tem de se defender provando que não houve culpa, até chegar em algumas hipóteses à responsabilidade objetiva. Ou seja, o Estado causou prejuízo a outra, deve indenizar, independentemente da circunstância dos seus agentes terem agido com culpa ou não. O que ocorre, por exemplo, com a responsabilidade para atividades nucleares, responsabilidade ambiental, etc. Então, houve essa evolução na responsabilização do Estado. Então, se Daniel Pessoa já não é mais poupeira, vou matá-lo agora. Né? Então, Daniel. 9,5 não é topeira, não, professor. O homem é o craque da turma. Então, Daniel está meio avoado, vai atravessando a rua na frente do CCJ, vem um carro da reitoria, tá? E atropela Daniel e mata. Tá? O carro vinha, bem-vindo, Lucas. O carro vinha devagarinho, vinha na faixa dele, o motorista bem atencioso, Daniel que vinha olhando para cima, falando no celular e dando tchau para Lucas, que entrou agora. Lucas estava do outro lado da calçada. Então, a Universidade Federal da Paraíba vai ter de indenizar a família de Daniel por conta de sua morte. O que vocês acham? Eu acho que não, professor. O que vocês acham? Vamos lá. Ele não tinha faixa, não tinha. Tem. A responsabilidade do Estado, né, só é ilibida quando se prova a culpa exclusiva da vítima. Né? Então, o motorista teria de ter olhado, não podia a não ser que se prove que realmente que Daniel lançou-se na frente do carro e, portanto, haveria culpa exclusiva. É por isso que o Estado é tantas vezes condenado a indenizar. Na Justiça Federal é muito comum indenização, e eu falei aqui do exemplo que eu citei, que nossa turma julgou na semana passada, de uma pessoa que era inabilitada, vinha sem capacete, numa estrada ali na região de Monteiro, tinha um bode na pista, ele bateu no bode e morreu. Então foi uma discussão muito grande, mas prevaleceu a hipótese de responsabilização do Estado, porque mesmo a pessoa estando sem capacete, estando inabilitada, né, a responsabilidade do Estado é objetiva, tem de indenizar. É muito difícil quando se entra com ação contra o Estado comprovar a culpa exclusiva da vítima. Porque mesmo na concorrência de culpas, prevalece o direito do particular em ser indenizado pelo Estado. Diga-me, Leandro. Professor, dá para me ouvir? Estou ouvindo. No caso de uma passarela, acho que esse é o nome, passarela, quando você tá... Eu não sei explicar, é passarela que você sobe e tem um negócio lá em cima? Isso, passarela. No caso de uma passarela, a pessoa pode optar por ir pela passarela, mas ela opta por ir por debaixo. Como é que isso procederia? Aí ela é atropelada. O Estado tem de indenizar. Bom, se for atropelada por um carro do Estado. Né? Se for atropelada por um carro particular, a pessoa entra com ação contra o particular, que não contra o Estado. Aí, contra o particular é diferente. Se pode provar que houve culpa da vítima e a pessoa ser excluída da responsabilidade. Diga, Aguiar.
É tudo questão de prova. Se você conseguir provar que a culpa foi do terceiro e não sua, é excluída a responsabilidade. Porque a conduta humana tem de haver culpa. Né? Então, tudo é questão de prova. Prova. Se o seu carro fosse do Estado, aí não, teria que pagar. A não ser que pague. Tem muito caso interessante de responsabilidade objetiva do Estado, que vocês vão estudar isso com bem detalhe na Civil 4, responsabilidade civil, extracontratual, também chamada aquiliana, e em direito administrativo. Tá? A semana passada, por exemplo, houve um caso que foi bem divulgado pelas mídias tradicionais, pelas mídias sociais, que foi aquele caso de 2 agentes da Polícia Rodoviária Federal que colocaram uma pessoa na mala do camburão e jogaram uma bomba de gás lacrimogêneo e essa pessoa morreu. Vocês viram essa notícia? Eu vi a notícia, professor, mas eu não entendi por quê. O cara já estava preso, já estava dentro da mala, por que botar essa bomba de gás? Eu não entendi o negócio dessa bomba. Não, é porque a pessoa estava reagindo. A pessoa, não se parece que tinha algum problema mental, não cometeu nenhum crime, apenas a desobediência à ordem de parada dos policiais. Eles tiraram a pessoa da moto, a pessoa reagiu, os 2 policiais, não sei se eram despreparados, eram novos, não conseguiam colocar a pessoa dentro do camburão, tá? Que não era nem caso de prisão, mas queriam botar dentro do camburão, a pessoa botava a perna para fora, botava a mão e tal, e para, entre aspas, acalmar. Se o seu motorista me atropelar caminho do tribunal, a União é condenada a pagar. Então, o que eu estava falando mesmo? Sim. Então, como não conseguia controlar o preso, jogaram uma bomba de gás lacrimogêneo. Primeira pergunta. Essa ação dos policiais houve ilícito? Primeira pergunta. Houve ilícito? Sim. Eu não estou aqui pré-julgando, estou aqui na área acadêmica, não estou julgando ninguém. E se bem que foi em Sergipe, pode ser até que chegue para meu julgamento, que Sergipe está dentro da jurisdição do TF da 5ª Região. Mas em tese, né, há ilícito? Sim. Que tipo de ilícito houve aí? Não. Você não está entendendo o que é abuso de direito. Abuso de direito é quando você age dentro da lei. Tá? Abuso de direito é raro. O que há é ato ilícito. 186. Abuso de direito é quando você age no exercício do seu direito e vai além. Né? No caso, lembra que eu falei que existem 3 tipos de ilícito? Qual deles aí foi cometido? Tem o administrativo, civil e penal. Foram os 3 tipos. Muito bem, Jair, muito bem. Então, esse ilícito que eles cometeram foi penal, administrativo ou civil? Os 3. Os 3. Cometeram 3, em tese. Se for provado que aquilo houve, que aquilo aconteceu, né? Então são 3 tipos de ilícito. Ilícito administrativo. Né? Eles agiram contra as normas da corporação. Ninguém pode botar ninguém dentro do camburão e soltar uma bomba de gás dentro. Né? Então cometeram ilícito administrativo. Quais as penalidades que existem por ilícito administrativo? Né? Advertência oral, advertência escrita, censura, suspensão. Ou até perder o emprego, né? Como? Varia de uma advertência até perder o emprego. Até a demissão. No caso o juiz deles, vai pensar na hora de analisar a sentença, né? Aí não precisa de sentença. Na esfera administrativa, a Polícia Rodoviária Federal já deve ter aberto um inquérito administrativo e dentro desse inquérito administrativo, uma comissão formada por 3 policiais federais de carreira da Polícia Federal, não sei se na lei própria deles são 3, mas geralmente a comissão processada são 3 servidores, né? Vão analisar as provas, eles vão ser intimados, vão apresentar defesa, vai ter instrução e no final vai ser aplicada uma penalidade. Né? Se for demissão, a penalidade é aplicada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública. Penalidades maior, de acordo com a lei, são aplicadas pelo próprio superintendente da Polícia Rodoviária Federal lá no estado de Sergipe. Então, em tese, houve um ilícito administrativo que é apurado administrativamente.
No processo administrativo, não há nem prisão, nem pagamento de dinheiro. Né? Há apenas uma pena administrativa, aplicada pela própria administração pública. Segundo, em tese, houve crime. Houve ilícito do que tipo? Penal. Né? Ou homicídio culposo ou homicídio doloso. Né? Se foi culposo, vocês não sequer previram a possibilidade do resultado morte, é culposo, vai ser o juiz federal de primeiro grau que vai julgar. Né? Se for crime doloso contra a vida, aí vai para o júri federal, que é uma coisa muito rara. Acho que na Paraíba, por exemplo, só ocorreu um júri federal até hoje. Né? É quando um agente público mata intencionalmente outro no exercício das funções. Então, existe o chamado júri federal, que é muito raro no Brasil. Mas a hipótese, se o procurador da República denunciar por homicídio doloso e o juiz entender que realmente foi doloso, vai para o júri e não o juiz federal singular. Aí as penas são aquelas que estão previstas aonde? No Código Penal. Artigo 121, matar alguém, pena de, ainda é 6 a 12, que muda tanto, mas acho que é 6 a 12 ainda. Então, ilícito administrativo, ilícito penal. E, por último, o ilícito civil. Vamos para o artigo 186. Né? Os policiais agiram contra o direito, agiram. Ninguém pode ferir direito de personalidade, a vida ou a integridade física. Né? Agiram com ação, agiram. E causaram dano a outro, causaram o dano, morte, o evento danoso. Então, houve, sim, está caracterizado em tese, no exemplo, o ato ilícito. Tá? Então, o que é que os familiares dessa pessoa vão fazer? Na esfera administrativa, de ofício, a própria Polícia Rodoviária Federal instaura um inquérito administrativo. No ilícito penal, é o Procurador da República que vai, a Polícia Federal que investiga, e não a Rodoviária Federal. No inquérito administrativo, é a própria Polícia Rodoviária Federal, que é o órgão que ele participa. No ilícito penal, quem investiga é a Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária da União. E o Procurador da República depois oferece a denúncia ou não, e o juiz federal ou o júri vão julgar. E no ilícito civil, o que é feito? Pena pecuniária. Sim, mas o que é que se faz? O caba morreu, o que é que a família vai fazer? Ela entra com pedido de A Polícia composição. Rodoviária Federal entra com um inquérito administrativo. Na parte penal, a Polícia Federal instaura o inquérito policial. E no ilícito civil, na prática, se você fosse procurado pela viúva da pessoa, o que é que você faria? Ela entraria com pedido de composição, né, professor? De danos morais, tudo mais. Seria uma indenização, né? Acho que ela ia só uma indenização, né? Mas o que você ia fazer na prática? Estou falando na prática, o que você ia fazer? Então, você como advogado, chega a viúva, Tiago disse que ia acalentá-la. Né? Então, vai. Eu como advogado... O Tiago está muito perigoso, quer acalentar a viúva. Então, o que é que você vai fazer como advogado? Entrar com uma ação de indenização contra quem? Contra os policiais? Contra a União. Contra a União. Contra a União. Exatamente. Então, fulana de tal, viúva acalentada por Tiago, brasileira, viúva acalentada por Tiago, vem propor a apresentação de indenização por danos materiais e morais contra a União. No dia tanto de tantas, tantas horas, no quilômetro tal da BR e tal, a vítima foi abordada, tal, resultou o resultado de morte. Então pede indenização de danos materiais. O que é que vai fazer? Danos materiais. Conserto da moto, entra aí? Entra. Que a moto ficou lá abandonada, perdeu a moto. Então, foi para o hospital, tiveram de pagar a despesa do hospital. Os danos materiais, nesse caso, acho que vão ser pouco, ele morreu, acho que morreu na hora, inclusive. E danos morais, né? Então, seria a indenização, uma forma compensatória para compensar. Eu queria aí 1 milhão, 2 milhões de reais. Né?
contra o Estado, contra a União Federal, porque eles eram dois agentes a serviço do Estado. Né? Ou o Estado os treinou mal, ou o Estado não fiscalizou, ou o Estado se omitiu no treinamento permanente. Né? Então, a responsabilidade é do Estado, que independentemente da culpa dos agentes. Os agentes podem ser absolvidos do processo administrativo. Né? O processo administrativo lá na Polícia Rodoviária Federal, a qual parte, não, eles agiram, usaram os meios necessários para conter a vítima, e ser absolvido. A decisão de uma instância, em princípio, não repercute na outra. Você não está em penal, que pode repercutir às vezes e não pode não repercutir. Né? Então, se eles forem absolvidos por falta de culpa, isso não vai repercutir, e não por negativa do fato, isso não vai repercutir no crime, no cível, na ação de indenização, porque a responsabilidade do Estado independe da culpa dos seus agentes. Qualquer homicídio pode acarretar, não vi quem perguntou, mas sim, qualquer homicídio, qualquer ato ilícito, enseja a responsabilidade por indenizar. Lesão corporal, chamar outro de topeira, matar alguém, etc. Então, qualquer tipo de ato ilícito acarreta a obrigação de indenizar tanto dano material, ou seja, danos emergentes e lucros cessantes, quanto os danos morais. Alguma dúvida mais? Tem. É citado por edital e é condenado à revelia. A revelia. Não. A gente viu lá no ponto 6 dos bens. Qualquer dívida, quem responde é o patrimônio da pessoa. Se ele não tem. Não. Vai haver, se for condenado, não aparecer, transitou em julgado, a vítima vai entrar com a execução e o juiz vai mandar penhorar os bens dele. Os bens dele vão ser vendidos, né, do autor aí do caso do ato ilícito, e os bens dele vão ser vendidos para pagar a indenização. O cara não tiver nada, como é que fica? Não tem nada para vender. Dá uma pisa e pronto. Isso é a resposta? Se fosse Araruna, acaba de dar uma pisa e pronto. Não tenho. A gente viu no ponto 6, insisti muito. Não existe mais responsabilidade corporal. Em Roma, o devedor era tomado como escravo e ia trabalhar até pagar a dívida. Né? Hoje, não é possível. Toda a base do direito obrigacional é o patrimônio. Se não tem como pagar, ou se houver prescrição intercorrente ou qualquer coisa, você não paga nada. Mais alguma pergunta? Professor, eu estou só procurando aqui nas minhas anotações. Aí eu já faço. Bom, então, isso é o que tínhamos para ver sobre ato ilícito. Professor, É abuso de direito, nós já vimos. É abuso de direito. professor, que tipo de ato ilícito pode gerar um pagamento posterior para os filhos e para os netos? Não entendi a pergunta. A gente sabe que tem indenização que é paga pelo Estado, como pensão, por exemplo, para várias gerações. Que tipo de ato ilícito ou que tipo de ocorrência pode gerar esse tipo de indenização? Você está aí confundindo pensão com indenização por ato ilícito. Né? A pensão ela é prevista em lei. Né? Em geral, só recebe pensão o dependente. Então, se você contribui para a Previdência Social ou você é servidor público, você morre, gera pensão para os dependentes. No caso do regime geral da Previdência, apenas para o dependente, o cônjuge e os filhos até os 21 anos. No Estado, também. Né? No passado,
havia leis que concediam pensões generosas e até várias gerações. Isso hoje em dia já não é mais aceitável. Então, por exemplo, quem participou da Guerra do Paraguai, os soldados que combateram, a pensão ia até aos netos, às netas e bisnetas. Né? Nas Forças Armadas do Brasil, né? A pensão era deixada para as filhas maiores e solteiras, sem limite de idade. Hoje, já há a limitação. Né? Quem participou da Força Expedicionária Brasileira, lutou na Segunda Guerra Mundial, então a pensão ficava para as mulheres e dependentes. Isso depende muito. Mas a regra é que não existe mais essas pensões vitalícias. É apenas para quem é caracterizado como dependente, ou dependente previdenciário, ou dependente estatutário. Mas isso não é decorrente de ato ilícito. Nós estamos dando aqui ato ilícito. Ato ilícito, quem recebe é a vítima, ou os familiares que sofreram o dano. Então, se alguém morre, quem sofreu o dano são os parentes. O defunto, o dano que ele sofreu foi o fim da personalidade. Né? Então, a indenização é paga aos parentes que alegarem que comprovarem que sentiram alguma dor. Daniel Aguiar. Não. Havia, inclusive, alguns tipos de fraude. As pessoas não casavam, havia união estável, sem declaração, tinham filhos e tudo, e continuavam recebendo a pensão. A Advocacia da União fez um trabalho muito grande para provar esse tipo de ação, esse tipo de fraude e caçar o benefício. Porque a legislação da época falava em casamento, não podia falar em união estável porque não era reconhecida. A partir de 88, com a união estável, se passou a interpretar casada ou em união estável, que tem o mesmo efeito do casamento. Diga, Daniel, pessoal. Professor, achei aqui. Dava para colocar, eu tinha esquecido o nome, dava para colocar nesse exemplo que Daniel Aguiar trouxe antes, do motoqueiro, a morte presumida do autor do crime e assim pegar os bens dele por uma curadoria. Não. Porque ele tá desaparecido. Ele está vamos dizer desaparecido. Mas vamos dizer que passa um tempo maior e ninguém acha. Ele está sumido, não é a morte presumida, se presume que a pessoa morreu. Sim. No caso dele, fugiu, é diferente. Está foragido. Está foragido. E não precisa declarar a morte para que ele responda com o patrimônio dele. Entendi. Eu tava querendo, entre aspas, já deixar o cara como morto, mas... Não mato ninguém hoje, não. Bom. Sobre os pontos 12 e 13, é o senhor que vai dar ou vai ser os monitores? Tá. Monitor, eles vão dar sexta-feira que falta a prova. Travou? Foi o meu que travou? Estão me ouvindo? Voltou agora, professor. Agora voltou. Se eu puder repetir. Então, o ponto 12, nós fomos vendo ao decorrer do período. E o ponto 13 será com monitores. Defeito do negócio jurídico na sexta e na próxima segunda. Aí, na outra sexta, acho que é o dia 10, nós vamos ver prescrição e decadência. Tá? São 2 aulas. Aí, nós fazemos a prova. Vão estudando. Tá? Falar em prova, gostaram das notas? Professor, você divulgou por onde? A minha não saiu no SIGA ainda, não. Eu mandei para a Thalita, ela não mandou para vocês, não? Tem que falar com o Thalita e com a Cássia. Ah, tem que pedir no privado, é? Sim.
não tem problema nenhum divulgar a nota. Quando a gente está presencial, a nota é publicada lá no departamento. Vocês que sabem aí, se não quer. Você fez a melhor prova. Tá? Melhor prova de todas, disparada. Tirou 9,8. A melhor prova, ele tá cagando goma, como diz lá no interior. Aí quem tirou a nota ia falar, pode divulgar, eu sou acostumado a tirar nota Tirou baixa, nem aí, 9,8, já estou acostumado. porque errou na verdadeira ou falso. Errou uma, aí tirou. Porque errou na objetiva. Se fosse na objetiva, eu teria aumentado. Na objetiva, eu não posso aumentar. Participação da gente. Uhum. Bom, então, Professor, rapidinho. Como é que a gente sabe que a gente errou? como é que Esse sabe é o que... principal ponto. Se a prova fosse escrita, eu levaria a prova e entregava a vocês. Como eu corrigi no computador, não tenho como fazer rabisco. Tá? Então, se alguém tiver interesse, manda um e-mail para mim, que eu digo qual foi. Bom, vamos aqui fazer um comentário rápido, que vocês vão ter ideia do que errou ou não. Certo? A dissertação, direitos da personalidade. Então, você teria de falar, como é a dissertação, como eu disse, tinha de esgotar o tema, falar sobre a natureza do direito da personalidade, a origem, por qual das disciplinas tutelado, os tipos de direito da personalidade, a possibilidade de tutela, de urgência, teria de esgotar o tema. A segunda questão, eu não sei o que é que houve, que eu insisti que ia cair na prova, tá? É como se classifica os bens imóveis, permanece com o Código 2002, todas as categorias existentes durante a versão do anterior. Eu insisti que estudassem isso. Mandei um artigo que eu escrevi. Disse que foi a primeira pessoa que escreveu sobre isso, depois do Código, fui eu, que todos os livros falam do meu artigo, tá? Ou mencionando, ou enunciado que eu aprovei, e disse, se eu perguntar se existe essa categoria ou não de bem imóvel para cessão intelectual, vocês vão responder. Tanto faz dizer que sim ou que não, mas tem de justificar. Aí, muitos de vocês fizeram dissertação sobre a classificação dos bens. Geral. Inclusive, alguns colocou, os bens podem ser fungíveis, infungíveis, divisíveis. Quando isso é classificação própria dos bens móveis. Eu perguntei a classificação dos bens imóveis. Bem objetivo, está lá no roteiro e está em todos os livros. Bem imóvel por natureza, o solo. Ponto. Alguns colocaram o solo, ele está como se fosse o código anterior, quando é só o solo. Há os bens imóveis para cessão física, que pode ser natural e artificial. Os bens imóveis por definição legal. E, por último, os bens imóveis para cessão intelectual, que era o que eu queria saber. Né? Se existe ou não existe. Alguns confundiram também que colocaram as dívidas públicas clausuradas. Só que isso não é classificação. Isso é um tipo de bem imóvel por definição legal. Então, o que eu queria o principal era essa parte final. Claro que quem respondeu só o início, a classificação incerta, tirou 1,5. Quem falou, alguns colocaram, não persiste mais os bens imóveis para cessão intelectual. Ponto. Mas por quê? A prova dissertativa que eu quero é a justificativa. Pode dizer que sim ou que não, desde que justifique. Aí a terceira, se a teoria da desconsideração pode levar à extinção da pessoa jurídica. A resposta correta é não. Alguns colocaram que sim. Né? Quem disse que sim e justificou por Pablo... Lembra da aula que eu disse que um dos próprios pontos em que eu discordo de Pablo Esposa e Gabriel que estão absolutamente errados é quando dizem que em situações extremas se pode levar à extinção da pessoa jurídica e dá um exemplo da torcida, acho que é do Palmeiras, não sei, não entendo de futebol, mas que é a tal da mancha negra do Palmeiras, que por decisão judicial se declarou a extinção. Mas não foi por desconsideração da pessoa jurídica. Isso não tem nada a ver com desconsideração da pessoa jurídica. Desconsideração da pessoa jurídica, a empresa continua a funcionar normal. Alguns colocaram, não, a extinção é apenas provisória enquanto se apura. Não há extinção nunca. A pessoa jurídica continua a funcionar normalmente. Apenas o juiz vai determinar a penhora dos bens dos sócios.
com relação à empresa, não há repercussão nenhuma. Então, essa era uma pergunta fácil, em que houve o maior percentual de erros. Foi justamente dessa que era a mais fácil de todas. E que no dia da aula eu insisti, né? E disse que Pablo Stoll estava... Agora, quem botou que sim, pode levar à extinção, como no caso das torcidas, como sustenta Pablo Stoll, eu considerei o ponto inteiro. Por quê? Porque justificou a resposta. No caso concreto, aí foi uma salada, confundiram tanta coisa. A resposta podia ser bem objetiva e fundamentada, né? Por exemplo, em se tratando de doação de bem imóvel, era imprescindível a autorização de todos os filhos do doador. Eu insisti muito na aula e disse por quê, né? Que para doação de ascendente a descendente não precisa da autorização dos outros, né? Porque é considerado antecipação de legítima. E só é necessário na compra e venda, e expliquei que era de forma a evitar fraude. Então, a resposta é para ser bem objetiva. Que o negócio jurídico não poderia ter para o beneficiário um feto. Facílimo, a lei diz que a lei põe a salvo desde logo os direitos de nascituro. Né? Só citar o artigo e responder. Que a escritura pública de doação é nula por não ter sido lavrada no cartório de nota de Solândia, mas sim na cidade de Araruna. A maioria acertou esse, embora alguns erraram, falando em registro. Né? E eu expliquei bem. Escritura, notas, pode ser em qualquer cartório do Brasil. Para o registro, tem de ser no cartório da localização do bem. Eu não sei porque alguns vieram com registro na história, que registro não estava na questão, e responderam errado. Né? O que eu falei foi a escritura. O registro é sempre feito no local do imóvel. E, por fim, o mérito. Engraçado que alguns de vocês simplesmente não responderam o mérito. Responderam as preliminares, as 3 perguntas preliminares, e não disse para quem o bem. Travou? Voltou? 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 Então, muitos responderam as preliminares, eu não sei se esqueceram, se não deu tempo, não trataram do mérito. E alguns responderam, é caso de comoriência, ponto. Isso não é resposta, eu quero saber para quem ficou o bem. Resolva o litígio. O bem vai ficar para quem? Para a Milena, para a Maria ou para os pais de Vinícius? Então, alguns responderam errado, dizendo que ficava para os pais dele, porque ele dava metade. A resposta correta é ficar para Maria. Por quê? A resposta correta, houve. E alguns disseram, teve uma bem interessante, disse, não vai ficar para os pais de Vinícius, porque Vinícius foi culpado da morte do filho. Essa aí é a pior resposta de todas. Ele não foi culpado da morte do filho. Foi um acidente de barco. Ninguém está falando de culpa de ninguém. E mesmo que ele fosse culpado, se ele estivesse pilotando a lancha e fosse o culpado, né, se os bens fossem para ser para os pais dele ou para ele, né, isso é independente. A exclusão de herança, você tem de ter matado a pessoa dolosamente, o que não foi o caso. Né? Então, houve comoriência. Né, na hora da morte, Vinícius não herdou do filho, então o patrimônio que era do filho passou para a mãe, para Maria. Bem simples. E esse exemplo eu dei em sala de aula, né? Inclusive com esses mesmos personagens, com o nome mudado. Né? Então, era uma questão simples, foi vista, e mesmo assim alguns erraram. Aí, a de verdadeiro ou falso, a grande maioria acertou tudo, tá fácil demais. Agora, a Guiar errou na mais fácil de todas. Não sei que bobeira foi. Não. Pela teoria da desconsideração da pessoa jurídica, esta última é sempre responsável pelos atos dos seus integrantes. Você botou verdadeiro, quando é falso. A pessoa jurídica é sempre responsável pelos atos dos seus integrantes. Mas isso não tem nada a ver com a teoria da desconsideração da pessoa jurídica. Então, fácil, você deu uma voada, né, e errou, embora tenha feito a melhor prova de todas, como eu disse. Não precisa do 10, tem o reconhecimento moral. Estou dizendo que foi a melhor prova. Basta tirou isso. 10, deve ser mais nota, professor. Que tá danado. E não existe nota 1 assim, não, Aguiar. Só existe 10. Aham. Tá bom. Então, em geral,
cada um tem a sua prova, sabe o que é que botou e o que não botou, e vai ter ideia do que é que errou. Né? Mas, que horas são? 9h01. Eu vou liberar a chamada hoje, que eu estou bonzinho. Até sexta-feira, então. Um abraço, boa semana. Professor, valeu.